Fala galera concurseira, aqui é o professor Rodrigo Bandeira, professor de Geografia do Amapá, e estou aqui dando prosseguimento à nossa revisão final, revisão fecha-prova de Geografia do Amapá para os concursos estaduais da SEAD do Amapá, concurso FCRIA, Grupo Gestão e IAPEM. Quero convidar vocês para a minha oficina fecha-prova, dia 18 de novembro, domingo, 3 horas da tarde, lá no curso Mérito. Quem quiser participar, procure o ingresso na Secretaria do Curso Mérito. Serão 3 horas de aula com a resolução de 25 questões, contemplando todo o programa e, como sempre, vai ser uma revisão de fechar a prova. Também quero oferecer para vocês o meu banco de questões, que já tem mais de 200 questões, e os áudios, que são quase 200 áudios, formando um audiolivro de Geografia do Amapá, para quem estiver interessado, e esse material ele é vendido. É só entrar em contato com o meu telefone pelo WhatsApp, DDD 96 981 22 45 90. Então, para não perder mais tempo, nós vamos resolver a 10ª questão, que vai falar das unidades de conservação do estado do Amapá. Em primeiro lugar, é importante dizer que existem duas categorias principais de unidade de conservação da natureza. Existem as unidades de proteção integral, naquelas que se pratica o conceito da preservação, onde não pode haver a interferência antrópica, a interferência humana, e existem as unidades de uso sustentável, que são aquelas que permitem a intervenção humana, a intervenção antrópica, desde que haja o planejamento, o famoso plano de manejo, tá? Então, categoria de proteção integral, preservação total; categoria de uso sustentável, conservação e uso sustentável dos recursos através de um plano de manejo, beleza? Bom, as unidades de conservação, elas são áreas com limites definidos e que têm características naturais relevantes, e elas são instituídas pelo poder público, podendo ser na esfera federal, estadual ou municipal. Aqui no Amapá nós temos unidades nas 3 esferas. Existem unidades federais, existem unidades estaduais e existem unidades municipais, tá? No regime jurídico brasileiro, a lei que criou as unidades de conservação foi a Lei 9985, de julho de 2000. É a lei que regulamenta o chamado Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que é o SNUC, Sistema Nacional de Unidade de Conservação. E é exatamente o SNUC que vai organizar quais são os tipos de unidade de conservação no território brasileiro, se enquadrando nessas duas categorias que nós falamos. Quais são os tipos de unidade de proteção integral e quais são os tipos de unidade de uso sustentável, certo? Aqui no Amapá, nós temos cerca de 62% do território protegido por unidades de conservação. Cuidado que já falaram por aí até em mais de 90, tá errado. Unidade de conservação no Amapá protegem 62% do território. Elas são no total 19 unidades de conservação, são 19 UCs no Amapá, totalizando 8.798.040 hectares, sendo 12 unidades federais, 5 unidades estaduais e 2 unidades municipais. Entre elas, 8 são unidades de proteção integral e 11 são unidades de uso sustentável, sendo que as 8 unidades de proteção integral ocupam uma área maior, ocupam 60% da área total, e as 11 de uso sustentável ocupam 40% da área total do território amapaense. Se a gente juntar mais os 8% de terras indígenas no Amapá, nós vamos passar de 70% da quantidade de terras legalmente protegidas no Amapá, que é o que a gente chama de corredor de biodiversidade, a junção entre as unidades de conservação da natureza e as terras indígenas, que o Amapá teria um dos maiores corredores de biodiversidade do planeta Terra, ok? Bom, com essa introdução nós vamos para o mapa. Aqui no mapa a gente vai ver exatamente as áreas legalmente protegidas do Amapá e você observa 3 cores. A verde mais escura corresponde às unidades que nós chamamos com o nome de unidades de proteção integral.
Quem são as unidades de proteção integral no Amapá? Bom, elas são de 3 tipos. São os parques nacionais, as estações ecológicas e as reservas biológicas. Os parques nacionais, eles são chamados também de Parnas, certo? Nós vamos ter aqui no norte do Amapá o Parna do Caborães, Parque Nacional do Caborães, na região do Oiapoque, que foi criado em 15 de julho de 1980 e que protege áreas de manguezais e campos inundáveis, além de também ter áreas de floresta de terra firme. É um Parna bastante grande, tem mais de 619 mil quilômetros, aliás, mais de 619 mil hectares de área, tranquilo. O outro Parna que nós temos é o Parque Nacional das Montanhas do Tumucumaque, é esse aqui, ó. É o segundo maior parque do país, a segunda maior unidade de conservação do país, ocupa 0,7% de toda a Amazônia e foi criado em agosto de 2002. Tem aproximadamente 3.867.000 hectares e ocupa áreas de 5 municípios: Calçoene, Oiapoque, Pedra Branca do Amapari, Serra do Navio e Laranjal do Jari. Tanto o Parna do Caboranja aqui no norte, como o Parna do Tumucumaque aqui no extremo oeste e centro do Amapá, eles correspondem a áreas de proteção integral que são controladas pelo IBAMA, através do ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Natureza. Aqui no Parque Nacional das Montanhas do Tumucumaque, a presença maciça vai ser da floresta de terra firme, beleza? Depois dos Parnas, nós podemos destacar as ESECs, que são as estações ecológicas. A primeira que eu estou marcando são essas 2 ilhas localizadas bem aqui no norte do Amapá, chamado de Estação Ecológica Maracás-Jipioca, tá? A Estação Ecológica Maracás-Jipioca foi criada em junho de 81, tem uma área de 72 mil hectares e fica bem próximo do Cabo Norte, que é o extremo leste do estado do Amapá, fazendo parte do município de Macapá. Aqui os principais ecossistemas existentes são manguezais e campos inundáveis, além também da presença da floresta densa de terra firme. As estações ecológicas, ESECs, elas também são áreas de proteção integral, tá bom? A outra ESEC que nós vamos ter no Amapá é aqui no extremo sul, ó, região do Jari. Nós vamos ter um pedaço dela aqui no Amapá, mas a maior parte dela localizada no Pará, que é a Estação Ecológica do Jari, que foi criada em abril de 82. Ela tem 227.126 hectares no total, 30% do território amapaense, e essa área no território amapaense vai ser município de Laranjal do Jari. Os 70% do lado paraense vai ficar no município de Almerim. Aqui os principais ecossistemas vão ser a floresta densa de terra firme, a Amazônia, o campo rupestre e as florestas de igapó que vão aparecer nos rios, certo? Depois das estações ecológicas, aí a gente precisa destacar a presença das reservas biológicas, que são o terceiro tipo de unidade de conservação de proteção integral do território amapaense. Nós temos aqui, ó, no leste do Amapá, a maior delas, que é a Rebio do Lago Piratuba, região da Baixada Amapaense, dos alagados, dos terrenos mais novos, de formação sedimentar quaternária, recente. Essa Rebio, ela foi criada por lei federal em julho de 1980, tem uma área de 357 mil hectares e ela apresenta um extenso sistema de campos inundáveis, lagos, estreitas faixas de floresta de várzea que vão acompanhar o rio Araguari e muitos manguezais ao longo da costa, certo? Aqui aparecem muitas aves migratórias e é considerado por alguns como uma das áreas mais belas do estado do Amapá, por conta de todas
as suas belezas cênicas e naturais, certo? A outra rebio, ela é bem pequenininha, ela não é grandona igual a do Piratuba. Ela fica aqui no Bailique, ó, onde eu estou mostrando a bolinha. É uma ilhota chamada de Parazinho. Daí o nome Reserva Biológica ou Rebio do Parazinho. Essa reserva biológica, ela foi criada em 1985 e ela é controlada pelo governo estadual. Ela é gerida pela SEMA. Ela é uma ilha do arquipélago do Bailique, né, que fica na foz do Rio Amazonas, município de Macapá, e tem uma área de apenas 111,32 hectares. Como é uma ilha que vem sofrendo processo de sedimentação, acredita-se que ela vai crescer chegando a 707 hectares, devido à sedimentação que vai sendo ocasionada pelo Rio Amazonas, tá? Ela encontra-se em bom estado de conservação e ela abriga projetos de pesquisa e monitoramentos ambiental, além de algumas atividades de educação ambiental com as comunidades que vivem no entorno, certo? Então, Reserva Biológica do Lago Piratuba e Reserva Biológica do Parazinho são as duas rebios do Amapá. As duas rebios com as duas exeques, Jari e Maracajipioca, os dois Parnas, Cabo Orange e Montanhas do Tumucumaque, vão constituir as 6 unidades de conservação de proteção integral no estado do Amapá, certo? Bom, as áreas verde clarinho, essas vão ser as unidades de conservação de uso sustentável, beleza? Então, bora identificá-las no mapa para a gente começar a conhecer cartograficamente onde estão localizadas essas unidades. Vamos começar por essa que fica bem no interior do Amapá, ó, que é a chamada Flona do Amapá. A Flona é a floresta nacional, é uma das categorias de unidade de uso sustentável, onde as comunidades que vivem lá podem extrair recursos naturais da área, desde que façam um plano de manejo e sejam autorizadas pelo governo. Essa unidade Flona do Amapá, ela foi criada em abril de 89 e ela é uma unidade federal administrada pelo IBAMA e controlada pelo ICMBio, certo? Ela tem terras nos municípios de Amapá, Ferreira Gomes e de Pracuúba. Tem uma área enorme de 412 mil hectares e ela fica na porção central do território amapaense, como a gente está vendo. Aqui os ecossistemas predominantes vão ser a floresta densa de terra firme e a floresta de várzea, que vai aparecer na orla dos maiores rios da área, certo? Depois da floresta nacional, a Flona, é necessário a gente destacar a segunda maior unidade de conservação do Amapá, depois do Parnas do Tumucumaque, que é a floresta estadual, a Flota. A floresta estadual do Amapá, que se divide em 4 porções, ó, vai desde aqui do norte até essa porção central, em torno da Flona que eu estou marcando aqui, ó, tudo vai ser a Flota, a floresta estadual do Amapá. Ela foi criada em julho de 2006, certo? Nela é possível, através da utilização de um plano de manejo, explorar recursos naturais. Inclusive está havendo um monte de irregularidades na liberação para concessão de derrubada de madeira na Flota do Amapá. Isso aí está colocado na mídia e está rolando na justiça amapaense, irregularidades no atual governo, perfeito? E ela abrange vários municípios do estado, gente. Vai pegar terras desde Serra do Navio, Pedra Branca do Amapari, Porto Grande, Mazagão, Ferreira Gomes, Tatarugalzinho, Pracuúba, Calçoene e Oiapoque. Apesar de não ser a maior, pois o maior é o Parna do Tumucumaque, mas com certeza é a unidade que apresenta a maior quantidade de municípios envolvida, certo? Se a gente transformar em quilômetros quadrados os 4 módulos que formam a Flota, daria em torno de 23.694 quilômetros quadrados. Ou seja, é uma área gigante, né? Como a gente está vendo.
Bom, depois das florestas nacional e estadual, que são de uso sustentável, nós temos duas reservas extrativistas, RESEX, que também são unidades de uso sustentável. A maior delas é essa, ó, no sul do Amapá, a Reserva Extrativista do Rio Cajari. Ela é federal, criada em março de 90, tem uma área de 501.771 hectares, né, localizado no extremo sul do Amapá. E aí, nessa RESEX, vivem populações que vivem da coleta e beneficiamento da castanha do Brasil, extração do palmito e do açaí, além da pesca e do manejo de camarão, certo? É uma área de grande produção de recursos alimentares para as comunidades que vivem aqui na região, beleza? Tranquilo? A outra RESEX que nós temos, essa do Cajari, ela é uma RESEX federal, é uma RESEX de cunho municipal, tá? Aqui, ó, no município de Pedra Branca do Amapari, existe a Reserva Extrativista Municipal Beija-Flor Brilho de Fogo. Como você deve saber, o beija-flor brilho de fogo, ele é um pássaro endêmico das matas do interior do Amapá. E lá em Pedra Branca do Amapari, ele virou nome de reserva, RESEX Beija-Flor Brilho de Fogo. Essa RESEX municipal foi criada por um decreto municipal da Prefeitura de Pedra Branca em novembro de 2007. Ela tem uma área de 68.524 hectares. E o objetivo é garantir que as populações extrativas que vivem na área possam manter, né, o seu modo de vida, o seu sustento e garantir a preservação e conservação da natureza, correto? Bom, além dessas duas RESEX, que são unidades de uso sustentável da natureza e que utilizam recursos naturais utilizados por populações extrativistas, nós temos uma outra área que também tem essas características aqui no Amapá, ó, localizada mais aqui, ó, a sudoeste do estado, na região do chamado Rio Iratapuru. Aqui existe a chamada RDS, Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Iratapuru. A RDS do Rio Iratapuru, ela também é uma unidade de conservação de uso sustentável, onde vive uma comunidade extrativista dentro dela. Ela foi criada em dezembro de 97 por uma lei estadual, estava inserida dentro do Programa de Desenvolvimento Sustentável do Amapá, do governo do PSB, da década de 90, e hoje ela é uma unidade com 806.184 hectares, localizando-se nos municípios de Laranjal do Jari, Mazagão e Pedra Branca do Amapari. A área está em domínio de floresta amazônica densa, ela tem a situação fundiária já regularizada, um grande potencial ecológico e econômico, além do interesse da população e das autoridades locais na sua proteção. Beleza? Então tá aí, mais uma unidade de uso sustentável do Amapá, que vai ser a RDS do Rio Iratapuru. Ok? Tranquilo? Bom, a próxima unidade de uso sustentável do estado do Amapá que a gente vai destacar é outra unidade que também é municipal, só que essa se localiza no município vizinho de Pedra Branca do Amapari, que é o município de Serra do Navio. No município de Serra do Navio, ó, bem aqui, ó, ao norte da sede do município, foi criado o chamado Parque Natural Municipal do Cancão, o PARMU do Cancão. O cancão é um pássaro da região que ganhou esse nome, e o Parque Natural Municipal do Cancão foi criado por decreto municipal em 2007, Prefeitura Municipal da Serra do Navio, novembro de 2007, e tem uma área de 370,26 hectares. Ele tem como objetivo a preservação de amostras da floresta amazônica, espécies da fauna, da flora, a manutenção das bacias hidrográficas locais e também a valorização do patrimônio paisagístico e cultural do município da Serra do Navio,
que por sinal é um município que está diretamente ligado com a história econômica e política do estado do Amapá. Chegando na área urbana de Macapá e de Santana, aí nós vamos ter duas áreas de proteção ambiental, as APAs, que também são áreas de uso sustentável, na medida em que vivem comunidades dentro delas. A primeira e maior é a APA do Rio Curiaú. A APA do Curiaú, que é estadual, ela foi criada em setembro de 88, ela tem uma área de 21.676 hectares e ela abriga um dos mais belos ambientes naturais do estado, que é a bacia do Rio Curiaú, com grande representatividade da fauna e da flora da região e que hoje é severamente ameaçado pelo crescimento urbano de Macapá. Inclusive a FCC errou numa questão ao dizer que o crescimento da região metropolitana e a criação da região metropolitana não influenciavam, não impactavam a APA do Curiaú, que se mantinha íntegra. Errado. A APA do Curiaú hoje vem sofrendo pressão do búfalo, vem sofrendo pressão da soja, vem sofrendo pressão da urbanização com o crescimento da cidade, das moradias. Então a APA está sim correndo riscos, certo? A outra APA que nós temos, essa está mais deteriorada ainda, que é a APA da Fazendinha, criada em dezembro de 2004, com uma área pequena de 136,592 hectares. Essa APA, ela limita-se a leste com Igarapé Paxicu, a oeste com Igarapé da Fortaleza, ao norte com a rodovia JK, a qual propicia o acesso mais fácil à unidade, e ao sul com o Rio Amazonas. Os ecossistemas característicos de lá é a floresta densa de várzea, né? A floresta dos alagados. A APA tem uma comunidade grande. Infelizmente, o problema do lixo, do esgoto, é um problema sério ali na APA, tá? Apesar de que não se observa uma grande transformação da paisagem com a construção de prédios, por exemplo, até porque é proibido. Beleza? Bom, com essas unidades, a gente encerra as unidades de conservação públicas, federais, estaduais e municipais. Existem 5 unidades particulares de preservação da natureza no Amapá, que são as chamadas Reservas Particulares do Patrimônio Natural, as RPPNs, certo? As RPPNs, elas são liberadas por autorização do IBAMA, portanto, elas são consideradas como federais, apesar de serem particulares, são consideradas como federais, beleza? As 5 RPPNs são pequenas, vamos falar delas rapidamente. RPPN Revecon, criada em 98, ela é localizada no município de Santana, no chamado Igarapé Mangueirinha, que é um dos rios, pequenos canais afluentes do Amazonas aqui no Canal Norte do município de Santana. E basicamente essa APA, ela apresenta um cenário constituído por flora e fauna regional típico amazônico, junto a um braço do rio Amazonas, com floresta de várzea, e que existe um ponto de parada de aves migratórias. Lá também há a recuperação de animais silvestres que foram machucados. A outra é a RPPN Retiro Paraíso, que foi criada em agosto de 97, tem 46,75 hectares, fica no município de Macapá, no quilômetro 8 da rodovia BR-156. Lá a vegetação é de campos cerrados e de floresta galeria. A próxima RPPN é a RPPN Seringal Triunfo, criada em julho de 98, tem 9.996 hectares, se localiza entre os municípios de Ferreira Gomes e de Porto Grande, certo? Ela é possível acesso a ela através da BR-156 até o quilômetro 147 e também pelo ramal do Paredão na usina hidrelétrica Coraci Nunes, perfeito? Ela fica localizada na margem esquerda do rio Araguari e na foz do Igarapé Bate-Bate, perfeito? E Igarapé João Bicudo. Bom, a próxima
é a RPPN Retiro Boa Esperança, criada em agosto de 98, localizada entre os municípios, no município de Porto Grande, tem 43 hectares e ela tem acesso a partir da BR-210, a famosa rodovia perimetral norte, beleza? E a última RPPN é outra RPPN localizada em Macapá, a RPPN Aldeia Equinox, que foi autorizada em novembro de 2000, possui uma área bem pequena, de 10,87 km² e está localizada no quilômetro 7 da rodovia JK, né, no município de Macapá. Bacana? Aqui, galera, a gente tem um quadro mostrando todas as APAs, se elas são federais, estaduais ou municipais e as suas áreas. Então depois, quando você fizer os estudos, dá uma paradinha aí no vídeo, dá uma olhada, com base em tudo que eu falei, aí você vai ter mais essa informação complementar. Então vamos à questão. Sobre as unidades de conservação do Amapá, julgue os itens a seguir. Primeira afirmação: os Parnas, Parques Nacionais do Caborange e Montanhas do Tumucumaque, são áreas de proteção integral da natureza. Afirmação correta. Parques nacionais são unidade de conservação da categoria proteção integral. E aqui nós temos dois, Caborange e Montanhas do Tumucumaque. Afirmação número 2. As ESECs, Estações Ecológicas do Jari e de Maracajipioca, são áreas de uso sustentável da natureza, sendo permitida a exploração mineral. Afirmação falsa. Estações ecológicas não são áreas de uso sustentável da natureza, são áreas de proteção integral da natureza. Terceira afirmação: as rebios, reservas biológicas do Parazinho, no Bailique, e do Lago Piratuba, no leste do Amapá, se localizam na área de sedimentação recente do estado. Afirmação correta. As duas estão na área leste, na porção de sedimentação mais recente, terrenos geralmente quaternários do território amapaense. Quarta afirmação: a flota aflona, a Resex do Cajari e a RDS do Iratapuru são áreas de uso sustentável da natureza, onde se faz necessário o plano de manejo. Afirmação verdadeira. Flota, Floresta Estadual do Amapá, Flona, Floresta Nacional do Amapá, Resex, Reserva Extrativista do Cajari, RDS, Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Iratapuru, são exemplos de unidades que pode haver o uso sustentável da natureza. Além das APAs, que não estão aparecendo aí, por exemplo, das RPPNs, que são privadas, né, que também pode haver o uso. Bom, quinta afirmação: existem no estado várias pequenas RPPNs, reservas privadas do patrimônio natural, são 5, e 2 UCs municipais, a Resex, Reserva Extrativista Brilho de Fogo, em Pedra Branca do Amapari, e o Parque Natural do Cancão, Parmu do Cancão, em Vitória do Jari. Essa afirmação ela é falsa, por um único motivo: o Parmu do Cancão ele não se localiza em Vitória do Jari, mas sim na Serra do Navio. Então são verdadeiras a 1, a 3 e a 4. Logo, 1, 3 e 4 é a letra B. Bacana, galera? Uma aula longa, mas necessária, com todos os detalhes aí sobre as unidades de conservação, porque o nosso objetivo é fechar essa prova. E vamos até ela. Não se esqueça, minha oficina, dia 18 de novembro, domingo, 3 da tarde, lá no Mérito. Corra para comprar seu ingresso. Forte abraço, tamo junto.